Fala galera, voltei! Aqui quem fala é o Anjo, depois de muito tempo sem resuminho de Toaru Majutsu no Index. Tem sim alguns motivos para isso, mas eu não quero falar sobre isso agora. Na verdade, eu nem sei se já pode ter saído algum vídeo sobre isso aí no canal, mas de qualquer jeito é possível que saia, ou talvez não. Mas de qualquer jeito não vamos nos prolongar nisso, afinal já faz muito tempo que não temos um resumo novo. E como eu planejo terminar todo esse volume nesse vídeo, temos muita coisa pela frente, então não vai adiantar ficar perdendo tempo aqui. Seja como for, que se quer aumentar a velocidade dos resumos, compartilha bastante o vídeo e comenta se quer que a frequência deles aumente novamente. Pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que o resumo tá começando. De repente Kamijou Toma, com a mente embaçada, começa a se levantar. Graças à fumaça que estava por todo lugar, era difícil de respirar. O calor e as chamas intensas também deixavam difícil de enxergar. Pouco a pouco suas memórias vieram voltando e ele relembrou o que havia acontecido. Após ter encontrado o corpo de Mitsuari em um caixão florido, dentro do quartel de Ryonozuki, uma misteriosa Esper o golpeou e o arremessou longe, e em poucos segundos causou um incêndio enorme por toda a montanha. Agora ele não sabia quanto tempo ele ficou desacordado, o que havia acontecido com Mitsuari, Kumokawa e as outras garotas que estavam pela montanha, e o que ele faria com a Esper que estava causando aquela destruição. No instante em que seus olhos voltaram a focar e ele conseguiu enxergar o que estava à sua frente, ele notou uma das metades do corpo de Ryonozuki que havia sido dividido ao meio, ao lado da garota de Hakama, que estava se aproximando cada vez mais. Em volta dela havia vários morcegos que ele não conseguia reconhecer. Mas de repente todos voaram para longe dela assim que ela começou a correr na direção de Toma. Toma tentou se afastar, saltando para trás, mas nesse momento, sem perceber, acabou dando de costas com uma das árvores completamente queimada. E por isso acabou rolando para a direita, tentando apagar o fogo que estava queimando sua roupa. Quando ele fez isso, a garota usando Hakama simplesmente continuou correndo em frente, ignorando completamente o garoto. É quando Toma percebe que ela não estava realmente indo para sua direção, mas sim caminhando em frente a toda velocidade e destruindo tudo que aparecesse pelo caminho. Toma, então curioso para saber para onde ela estava indo, olha para qual direção ela estava caminhando, percebe que se ela continuasse seguindo esse caminho, chegaria até o distrito principal da cidade academia. De repente, Toma começa a correr, indo na direção da garota. Isso é péssimo, se eu não parar ela aqui, ela vai espalhar essas chamas por toda a cidade. Quando o garoto começa a correr, percebe que rapidamente estava se aproximando dela. Pois mesmo com seu poder Esper imenso, a garota fisicamente parecia ser muito fraca e frágil, o que permitia que Toma ultrapassasse a velocidade dela facilmente. Mas novamente, assim que o garoto começou a se aproximar, olhando de canto de olho, a garota começa a encarar Toma, que gela no momento em que seus olhos fazem contato. Nesse momento, a garota para de correr e vira. Toma continua sem saber o que exatamente faria assim que chegasse nela. Mas antes que ele pudesse pensar em alguma coisa, a garota ruge. E assim, de repente, em um único instante, aquela montanha vermelha carmesim, completamente incendiada e com locais inteiros cheios de magma, inunda completamente, como se um dilúvio enorme estivesse acontecendo ali. Uma tempestade enorme começa a acontecer e uma tormenta enorme de ondas começa a inundar todo aquele lugar. E Toma é jogado pela força da água na direção de uma árvore seca que anteriormente estava completamente queimada. Mas o que aconteceu agora? Por que essa água saiu do nada? Toma não conseguia entender, aquilo não fazia sentido algum. Anteriormente o lugar estava tão quente que apenas por suas roupas estarem expostas àquele ar, estavam começando a queimar. Mas agora, aquele lugar estava completamente inundado, com tempestades extremamente violentas, com ondas que eram maiores que o garoto e o arremessavam de um lado para o outro. Olhando para a direção da garota, percebe que a mesma estava em um lugar onde a água estava mais calma, apenas cobrindo suas pernas. E em volta de seu corpo, havia uma cobra enorme, simplesmente parada lá. Toma comparava aquilo como se a garota fosse o olho do furacão, embora em volta dela estivesse acontecendo toda aquela tormenta, cheia de ondas fortes e violentas, que arrancavam árvores inteiras de lugar e jogavam para outro. No centro, aquela cobra e garota podiam ficar simplesmente parada lá. E assim que a árvore onde Toma estava se apoiando foi completamente arrancada e jogada para longe, junto com o mesmo, a garota parou de encará-lo, virou seus olhos e voltou a correr para a mesma direção. Já Toma era lançado com extrema força pela correnteza da água, sem conseguir parar. Droga, a correnteza tá muito forte para eu simplesmente conseguir sair daqui nadando. Mas se eu não fizer nada, ela vai se afastar.
Ele tentava e tentava pensar em algum jeito de conseguir sair daquela situação, mas nada vinha à sua cabeça, quando de repente, sai a Mazora saltando de uma árvore para outra, pega o garoto e salta com ele no colo para outro lugar. Em cima de uns pedregulhos enormes, a garota, encarando Touma, que estava sendo carregado como uma princesa, perguntava se ele estava bem. Touma então novamente olha para a direção da primeira Esper, vendo o que ela estava fazendo agora, e novamente ela voltou a correr para a mesma direção. Mas como isso é possível? Ela tem mais de uma habilidade? Não, espera, isso é impossível. Mas como ela pode fazer fogo e água assim do nada? Não só isso, pensando bem, ela havia empalado Ryonosuke controlando uma árvore e fazendo ela crescer do nada. Mas afinal, o que é a habilidade dela? É quando a Mazora o larga no chão e grita com ele, perguntando se ele não havia escutado o que ela disse. Ah, foi mal, é que eu estava concentrado em outra coisa. É quando ele de repente começa a encarar a Mazora. E ficava surpreso como aquela pequena garotinha facilmente conseguia estar no meio daquela tempestade enorme e simplesmente agir como se fosse normal. É verdade, a habilidade Esper dela, da primeira vez que ele viu, ele achou que era super força, mas não era bem assim. Uma habilidade meio simples, como mudança de peso, poderia ter múltiplas funcionalidades, o que gerava a ilusão de que a usuária poderia ter mais de uma habilidade. Uma habilidade Esper pode ser muito mais explorada dependendo de seu usuário, o quanto ele entende e quantas funções ele pode usar. Se uma pequena garotinha de level 3 já consegue ter inúmeras funcionalidades com apenas sua simples habilidade, se aquela dali tiver realmente o level 5, não seria estranho que ela conseguisse fazer essas coisas ridículas apenas com uma habilidade. De qualquer forma, tentar achar uma fraqueza sem entender qual habilidade era poderia ser impossível, mas ele não poderia simplesmente desistir e parar de tentar. É quando Touma então pergunta para a Mazora se ela conseguiria o arremessar. A Mazora responde que sim, mas pergunta se ele estava ficando louco e para onde ele queria que ela arremessasse. Touma explica o que estava acontecendo e fala sobre a criança inicial. Se ele não desse um jeito de imobilizá-la, aquela destruição continuaria e poderia até piorar. Mas o único jeito de fazer isso seria alcançando ela, ou pelo menos chegando até o centro do furacão. Mas com essas ondas seria impossível caminhando, e por isso ele queria que ela o arremessasse. Mazora ainda fica meio confusa com tudo o que ele disse, mas olhando para a coragem do garoto e ficando extremamente interessado em fazer, decide ajudar, assim deixando sua minigun de lado. A garota pega Touma pelo colarinho e pergunta se ele realmente tinha certeza. Touma dizia que desde que foi atacado não tinha muita certeza de nada, mas algo dentro dele estava dizendo para ele agir. A Mazora fala então que essa resposta havia sido perfeita e o arremessa na direção da criança inicial. Touma, voando, cobre seus olhos com seus braços por causa da pressão do ar. Se eu estiver certo, assim que eu chegar a uma certa distância dela, seus poderes não vão me atingir. E assim que eu tocar ela com meu braço direito, seus poderes vão acabar. Essa é minha chance perfeita, mesmo que ela possa criar chamas ou ondas enormes, não há nada que ela possa fazer enquanto eu estiver no ar. De repente, enquanto se aproximava da garota, esticando seu braço direito, voando pelo ar, a garota novamente vira seus olhos para a direção de Touma e ruge, mudando mais uma vez tudo em volta. Dessa vez, um ar gélido extremamente forte o lança para a direita, para o antigo mar que agora estava completamente congelado. Dessa vez, eles tinham se aproximado tanto, mas novamente foi impedido. E quando abre os olhos, agora com a testa sangrando por causa da batida contra a água congelada, Touma percebia que toda a montanha agora estava coberta de gelo e neve. A antiga tempestade agora era uma nevasca poderosa que podia até mesmo cortar. Sua respiração era visível, e se ele não ficasse firme com suas pernas no chão, o ar iria o jogar. Sua testa estava sangrando muito, e colocando uma mão sobre ela, ele se perguntava se havia batido com tanta força que havia enlouquecido, ou que ele estava olhando era realmente real. Isso é mesmo o poder de humano? Isso é realmente real? Mas ele não tinha tempo. Antes que a garota novamente voltasse a correr, ele foi em sua direção. Não, eu não posso parar. E assim, novamente, o garoto voltou a se aproximar. E a garota, vendo ele se aproximar, abria a boca como se novamente fosse rugir. Mas dessa vez, ela espirrou e novamente tudo mudou. Dessa vez, o gelo e toda a água desapareceu. E um campo florido enorme chegou. Touma, que estava em cima de uma camada enorme de gelo, caiu no meio das flores e rolou, sem entender o que havia acontecido. Levantando e olhando para a direção da garota, notou que ela também havia caído. E estava olhando tudo, como se também não fizesse ideia do porquê aquilo aconteceu.
Seja o que fosse, aquilo era a chance perfeita. Novamente se levantando e indo na direção da garota, uma águia enorme pousava no braço dela, do tipo que vivia em enormes montanhas. E mais uma vez rugindo, a garota fazia as coisas mudar. Toma começava a olhar em volta, tentando se preparar para o que iria acontecer. No meio daquela montanha enorme, com árvores queimadas e um campo florido, tudo poderia rolar, mas sem conseguir notar qualquer coisa diferente, ele novamente olha para a garota, tentando correr na sua direção, mas cai sem conseguir respirar. A águia sai voando e a garota novamente começa a caminhar em frente. Toma no chão notava que estava difícil de respirar. Era como se o ar estivesse rarefeito, porque ele sabia que era normal em uma montanha, mas a sensação estava várias vezes pior, como se do nada todo o ar tivesse sumido. Aquela montanha realmente era enorme, mas algo assim não deveria ser sentido ali. E além do mais, nessa corrida eles já haviam descido muito dela. Então, com ele estando tão baixo, não fazia sentido algum ele sentir aquilo lá. Toma tentava se levantar, mas a falta de ar o impedia. Sua mente novamente estava começando a embaçar. E tiros de metralhadora voam na direção da garota, que pula para o lado e ruge, criando uma forte nevasca que move tudo de lá. Toma foi jogado na direção de mais árvores, com pedaços quebrando e perfurando o corpo do garoto. Mas ainda assim ele estava aliviado, pois agora havia voltado a respirar. A Mazora se aproxima perguntando se ele estava bem, junto com as outras irmãs que apareceram lá. As garotas encharcadas perguntavam o que estava acontecendo naquela montanha, mas Toma mal conseguia falar. A Mazora passa um resumo do que ele havia falado para elas. E novamente Toma começa a se levantar. Precisamos impedir a criança inicial. As garotas Gokusai não sabiam como reagir àquilo, pois não queriam se envolver com um monstro daquele nível. Mas sabiam que se deixassem o garoto morrer, Kumokawa jamais as pagaria pelo trabalho feito. A Mazora pergunta para Toma se ele tinha algum plano ou só iria continuar a tentar. Afinal, com esse último golpe já deveria estar claro que não dava para se aproximar. Mesmo com suas balas, com um simples rugido e uma nevasca forte, ela conseguiu mudar a direção que elas iam. Um vento conseguir mover a direção de uma bala, isso não é normal. Além do mais, ela percebeu que quando a garota começou a se afastar, a água e o gelo também começaram a se acalmar. Toma podia ter razão, e quanto mais perto dela, menos aquela destruição poderia estar. Poderia funcionar como um olho da tempestade, e ele ficaria seguro, encostado nela. Mas poucos metros antes disso, antes de entrar nessa zona segura, era onde a tempestade estava mais violenta, como se existisse uma barreira que impedisse de chegar até lá. Aquilo era como uma habilidade perfeita, onde ela não era atingida pelos próprios golpes, e além disso tinha uma barreira que impedia os outros de chegarem até ela. E Toma mais uma vez cai no chão e volta a tentar a pensar. E assim a visão é mudada para Kumokawa Seria. A mesma estava descendo a montanha com cuidado para não acabar sendo envolvida no ataque da criança inicial. Isso é ridiculamente forte. Agora entendo o porquê até mesmo a Aleister teve problemas para lidar com essa garota. É melhor pensarmos num plano do que fazer com ela depois de a derrotar, pois não podemos deixar de jeito nenhum que outra organização como a de Ryonosuke ou o próprio Aleister coloque as mãos sobre ela. Não dá pra saber o que exatamente eles fariam com ela, mas com certeza é bastante assustador. Eu estou um pouco preocupada com Mitsuari, mas graças a ela ter ficado bem do lado dela, quando a criança inicial despertou, ela acabou não sendo envolvida nos ataques, pois estava no olho da tempestade. Eu não sei porque ela estava inconsciente, mas de qualquer forma, ela ainda parecia estar viva. Então é melhor deixarmos para despertá-la depois que resolvermos isso. Olhando em volta, Kumokawa então nota uma estranha criatura semelhante a um camaleão, só que extremamente maior, e com alguns equipamentos eletrônicos colocados sobre ela. Se aproximando com cuidado, ela nota que a mesma havia sido pega nas chamas, e analisando aqueles equipamentos eletrônicos, ela percebeu que eram câmeras. A montanha toda devia estar sendo vigiada. Aquele maldito já devia ter saber que estávamos nos aproximando, e simplesmente deixou para que pudesse nos mostrar a criança. Por sorte, aquela garota foi na direção da cidade academia, e não para o outro lado, pois se ela fosse para a usina de energia, ela causaria uma explosão enorme por lá. De qualquer maneira, é melhor eu me apressar e ver se consigo ajudar o garoto de alguma maneira. E assim Kumokawa voltava a descer a montanha, e a visão novamente era trocada. Voltando para Toma e as garotas, Toma continuava bastante ofegante.
o que fez Kaibi ficar confusa e perguntar se ele estava bem. Ele parecia mais ofegante que antes, e mais cansado também. A mente de Touma estava meio confusa, sua cabeça estava doendo, ele estava com náuseas e bastante dor. Vendo os sintomas, Hikuri fica preocupada e pergunta para o garoto se ele lembrava o que ele estava fazendo ali, se ele lembrava de Kumokawa ou de Mitsuari, e o garoto fazia uma expressão confusa e continuava a respirar fortemente. Amazora e Kaibi perguntaram o que estava acontecendo, e Hikuri fala que ele estava com o mal da montanha, uma doença causada pela falta de oxigênio ao escalar a altitudes muito elevadas. Um garoto que não está nem um pouco acostumado com isso, de repente sentir com tanta força, por causa de ter ficado tão perto dela quando ela usou aquilo, pode ter feito ele acabar pegando essa doença. Isso é muito azar, a Amazora falava, mas Kaibi não entendia. E por que ele não estava se lembrando? Um dos sintomas que pode acabar causando é a perca temporária de memória, mas com o tempo ele vai começar a se recuperar. Mas continuar em cima dessa montanha com certeza não vai ajudar em nada. Mesmo que agora a pressão atmosférica e o rarefeito seja bem menor, qualquer coisa que não seja o natural com certeza vai atrapalhar sua recuperação. As garotas pensam em levá-lo para baixo, mas Touma se levanta e fala que estava bem. Somente ficava confuso às vezes, mas ele ainda conseguia relembrar o que estava acontecendo. Hikuri fala que isso não era verdade. Quando ela perguntou anteriormente, ele parecia não lembrar de nada. Mas Touma fala que já havia se recuperado, então não adiantava ficar pensando nisso. De qualquer forma, ele ao menos havia bolado um plano e precisava da ajuda delas para conseguir lidar com aquela garota. Hikuri não tinha certeza se ele estava falando a verdade sobre já ter passado, mas ainda assim conseguia ver que ele estava falando a verdade sobre ter um plano. Bom, seria vergonhoso fugir de medo daquela criança enquanto você está tão determinado a enfrentá-lo, e deixar você lutar sozinho com certeza seria deixar você cometer suicídio, o que impossibilitaria a gente de conseguir o dinheiro. Eu poderia te deixar inconsciente e te levar na marra, mas eu tenho certeza que essas duas iriam reclamar. Amazora e Kaibi ficam envergonhadas quando ela fala isso. Então vamos lá, diga qual é seu plano. As irmãs Gokusai vão cooperar. A mente de Touma estava meio confusa ainda, mas mesmo assim ele começa a falar. E assim um certo tempo se passa. Agora estávamos vendo pela visão da criança inicial. Ela parou de correr e novamente estava caminhando devagar. Provavelmente acabou ficando cansada, por não ter muita resistência física. Mas é quando de repente, mais uma vez, a Amazora aparece com sua metralhadora atirando nela. E mais uma vez, a criança inicial ruge, dessa vez criando uma forte tempestade de areia. O lugar inteiro vira um gigantesco deserto. Assim que a tempestade para um pouco e ela começa a observar em volta, os drones de Hikuri aparecem, jogando uma nuvem de inseticidas, repelente e vários outros químicos, que afastam e repelem insetos e animais. Quando ela joga isso, um escorpião que estava no ombro da criança inicial sai e começa a correr para longe, assim como qualquer outro ser vivo em volta. E assim, aparecendo na frente dela, com um sorriso no rosto, a surpreendendo, aparece Kamijou Touma. O primeiro passo vai ser criar uma distração. Ele começa a relembrar das partes do plano. Com a metralhadora de Amazora, elas poderiam criar tanto uma distração visual como também auditiva, o que impossibilitaria ela de ouvir os drones de Hikuri e ver Touma se aproximando. Depois que a criança inicial muda o campo, ela não pode fazer isso logo em seguida. E assim, nesse momento em que seu primeiro ataque começar a se acalmar, Hikuri deve utilizar seus drones com tudo o que puder para afastar qualquer ser vivo dela. Hikuri fala que era capaz de fazer isso, mas pergunta o porquê. Enquanto investia tentando atacar, Touma havia analisado, e sempre que ela utilizava uma habilidade, existia um certo animal perto dela. Fazendo algumas suposições, Touma começou a imaginar qual seria a habilidade dela. Enquanto falava tudo aquilo, Hikuri percebia que Touma estava um pouco diferente. Seus olhos pareciam diferentes. Ele estava balbuciando um pouco e meio tonto. Seus olhos pareciam diferentes e ele estava um pouco desequilibrado. Mas ao invés de falar, continuou escutando. Da primeira vez, quando ela utilizou aquele monte de chamas e lava, alguns morcegos estavam perto dela. Aqueles morcegos não eram nenhum que ele conseguia reconhecer, mas ele sabe que morcegos assim normalmente vivem em caverna. Talvez aqueles tipos de morcego fossem do tipo que prefeririam cavernas quentes com magma, o que faria com que aquela montanha flamejante fosse seu habitat ideal, do tipo que ele precisa para sobreviver. Mas claro que ele não chegou nessa conclusão apenas vendo isso. Da segunda vez que ela mudou e criou aquele lugar gigantesco de água, uma cobra estava perto dela, e aquelas cobras enormes são do tipo que vivem na água. Por isso, quando ele olhou para ela, parecia até uma paisagem natural. Mas ele só chegou na certeza que essa poderia ser
realmente era sua verdadeira habilidade quando ela viu a águia se aproximando da garota, e então ela sentindo efeitos de alguém que está escalando montanhas altas. A habilidade da criança inicial é a mudança de clima, mudança no ambiente, como se ela sozinha pudesse criar toda uma terraformação e pudesse livremente modificar todo o ambiente à sua volta. Então ela não tinha uma habilidade para controlar água, fogo ou gelo, e sim uma só, que modificava todo o ambiente e graças a isso criava aqueles lugares. Hikuri pensava o quão assustador poderia ser essa habilidade, sendo assim ela poderia sobreviver, mesmo se fosse jogada na lua, terraformando todo lugar para que se tornasse habitável para ela. Talvez ela sobrevivesse mesmo que fosse jogada em um buraco negro, pensava ela. Então os repelentes é para impedir que ela possa modificar o ambiente para algum dos animais que está em volta. E se ela tentar fazer consigo mesma, não será um problema, pois o habitat ideal para um humano é um que Touma não vai sentir grandes problemas. Mas Kaibi fala que havia um erro nos cálculos de Touma. Os outros ambientes ele estava até certo, mas e aquele de gelo? Kaibi duvidava que ela estivesse escondendo embaixo do Hakama um pinguim ou um urso polar. Touma também chegou em uma conclusão sobre isso. Ele acreditava que ela estava usando algum tipo de bactéria ou vírus que carregou no seu corpo por ter estado tanto tempo congelado. Kaibi então pergunta, mas e se ela puder utilizar de alguma bactéria ou vírus de dentro do próprio corpo? Os inseticidas vão se livrar daqueles que estiverem em volta dela, mas não os de dentro. Sobre isso, e assim voltava a mostrar o atual. Touma continuava a correr e se aproximar cada vez mais da criança inicial. A mesma via ele e percebia que não havia nenhum animal em volta de seu corpo. Mas ainda assim, ela prepara para rugir e mudar as coisas. Então é verdade, ela pode utilizar para mudar o ambiente para uma das bactérias de dentro de seu corpo. Ou será que ela vai mudar para o ambiente natural para um ser humano? Ou talvez ela possa fazer sem precisar entrar em contato com algum animal. Mas pode ser que acabe sendo aleatório. E por isso ela precisa de um para focalizar. Qualquer uma das possibilidades vai ser um problema. Mas foi por causa disso que eu preparei a segunda parte do plano também. E assim de repente, desviando um pouquinho para a direita, algo voa de trás dele e vai na direção da garota de Hakama, a atingindo no nariz e fazendo ela espirrar. E assim novamente tudo havia mudado para um campo florido. Voltando a relembrar, Touma fala com Kaibi que ela seria a parte fundamental para a conclusão do plano, dando a ela um inseto que havia pegado enquanto estava no chão, com falta de ar. Existiam vários daqueles insetos por toda a montanha. Eles são do tipo que seu habitat natural são campos floridos, cheios de néctar, para que eles possam pegar. Anteriormente, quando a garota espirrou, ela criou um campo exatamente assim. Foi quando ele imaginou que quando ela espirra, ela acaba mudando aleatoriamente para alguma coisa que esteja em sua volta. Como essa montanha era cheia desses insetos, não era difícil imaginar que no momento em que ela espirrou, ela criou um habitat natural para esse tipo de inseto. Se eles conseguirem replicar isso, fazendo com que Kaibi dispare o inseto bem no nariz da garota, fazendo ela espirrar, o plano estará completo. Kaibi fala que só atingir ela no nariz não vai fazer com que ela espirre, mas Hikuri fala que tinha alguns químicos fortes que poderia colocar no inseto, que não o matasse, mas que com certeza garantisse que ela iria espirrar. Touma pergunta se Kaibi se confiava em sua mira, e Kaibi garante a ele que não iria errar. Olhando para Touma, continuando a correr, Kaibi falava em sua mente, e aí ficou impressionado, mas era ela quem na verdade estava extremamente impressionada. Ela não parava de pensar em como aquilo havia sido incrível. Aquele garoto em poucos minutos havia conseguido criar um plano tão absurdo que conseguiria lidar até mesmo com um Esper de level 5. Ele pode ter sido incapaz de realizar o plano sozinho, mas ainda assim é assustador como ele fez isso tão depressa. Esse garoto com certeza não é normal. E assim, após a criança inicial ter espirrado e criado um gigantesco campo florido, Touma já havia conseguido se aproximar o suficiente para acertá-la, antes que ela pudesse mais uma vez mudar. Sua mente estava extremamente confusa, cheia de dor. Ele mal sabia o que estava fazendo. Seus olhos doíam, era difícil manter aberto, e pouco a pouco sua mente ficava em branco, com sua memória desaparecendo por completo e agindo completamente por instinto. Seu punho ia na direção da garota e ele falava, uma habilidade que faz com que você crie um mundo ideal para outros seres vivos. Eu sei, eu consigo ver, essa habilidade é realmente muito gentil. E mesmo assim, Ryonosuke, todos eles só pensaram em a utilizar como arma. Isso é imperdoável.
Eu não posso deixar. Pode deixar e volte a dormir, pois eu irei quebrar a ilusão de qualquer um que tente usar novamente esse poder. Assim, fechando o punho, com seus olhos azuis brilhando e sua mente em completo branco, Toma rangia os dentes e pela primeira vez atingia a criança inicial com toda a força, a lançando no ar. As garotas em volta ficavam extremamente impressionadas. Ele havia realmente conseguido. A garota frágil rolava, mas antes de ficar inconsciente, novamente atacava, criando uma gigantesca árvore do chão que iria empalar Toma. Mas antes que o ataque fosse lançado, o mesmo já havia desviado, como se ele soubesse exatamente o que ela iria fazer. E se esticando com toda a sua força, o garoto mais uma vez a golpeia, deixando definitivamente a garota inconsciente. Toma também acaba caindo rolando, parando ao lado dela, também completamente inconsciente. As garotas vão na sua direção e veem o garoto completamente inconsciente, cheio de machucados, mas com um estranho sorriso em seu rosto. Esse garoto com certeza não bate bem. E assim como o Cal aparece de dentro da floresta e fala: pode até ser verdade, mas isso só o deixa ainda mais divertido. E assim mais um tempo se passa. Com Toma despertando, ele olha em volta e percebe que estavam todas ali. O que aconteceu? E a criança inicial? E como Kawa respondia: tá tudo bem, ela está inconsciente ali. O garoto estava tão machucado que era difícil para ele ficar até sentado, e por isso novamente caiu deitado no chão. Agora estávamos vendo pela visão de Mitsuari Yayo, que após a derrota da criança inicial, misteriosamente acordou, no caixão cercado por flores. Toda a cabana à sua volta havia sido destruída, mas o local onde ela estava parecia intocado. Se levantando, ainda confusa com tudo que havia acontecido, ela começa a caminhar, e logo vê aquela destruição enorme por toda a montanha. Logo ela pensa que Ryonosuke havia conseguido, mas assim que ela pensa no nome dele, ela escuta uma voz. Estava fraca, engasgando com o próprio sangue, e diminuía cada vez mais, mas ainda era auditível, principalmente agora que tudo em volta havia queimado e todo o som havia cessado. Ao caminhar em direção à voz, ela encontra a parte superior do corpo de Ryonosuke, com a metade inferior completamente deslacerada, e rapidamente perdendo suas forças e morrendo. O mesmo só conseguia engasgar com o próprio sangue, e celebrar o fato de ter conseguido despertar a Esper. Mas poucos minutos antes de perder completamente suas forças e morrer, ele fala: eu sabia, ele tinha razão. Como eu pude ser tolo e acreditar, ter esperanças inúteis que ela conseguiria. Era como todos os números indicavam, era como Aleister dizia, era como todos falavam. Mitsuari Yayo é incompatível. Sua habilidade é muito fraca. É uma falha. Era impossível controlar desde o começo a criança inicial com seus poderes. Eu precisava da Mental Ult, mas conseguir colocar as mãos em uma level 5 era impossível. Eu fui um tolo colocando minhas esperanças nela. Um fracasso jamais conseguiria dar resultado. Ao ouvir aquilo, Mitsuari sentiu como se algo dentro dela tivesse quebrado. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Ela sabia desde o começo que não era uma das sortudas. Desde o início, sempre pareceu que existia um limite invisível colocado entre ela e o topo. Ela podia fingir que isso não era real. Ela podia continuar se esforçando todos os dias para tentar melhorar. Mas algo dentro dela sempre soube que ela jamais conseguiria deixar de ser um fracasso. Ela havia conseguido fingir que isso não era verdade, que seu trabalho duro um dia daria resultados, que algum dia ela conseguiria ser algo para alguém. Isso até agora, até ouvir aquelas palavras. Para Mitsuari Yayo, ser um fracasso era pior do que realmente ser fraco. Se ela fosse realmente apenas um nível 0, uma pessoa fraca que não pudesse fazer nada, ao menos ninguém ia esperar nada dela. Ela nunca decepcionaria ninguém. Ela não seria um fracasso porque nunca ninguém esperou nada dela. Mas ela não é um nível 0. Ela tinha chances de se tornar um nível 5. Mas ela descobriu que jamais poderia se tornar um. Mental Ult, a garota de cabelos amarelos que cresceu como ela. Mas diferente dela, não foi um fracasso. Ela era um prodígio, ela nunca precisava se esforçar. Ela era alguém que ela jamais poderia alcançar. Ela não era uma inútil e também não era alguém capaz de atender às expectativas das pessoas. O que restava para Mitsuari era apenas ser um fracasso. Caída no chão, percebendo a dura realidade, a garota simplesmente podia chorar, apertar com força sua pele com suas próprias unhas até sangrar e falar: realmente não há esperanças para mim. Não importa o quanto eu tente, não importa o quanto eu me esforce, há coisas que eu jamais posso alcançar. Mesmo que dentro dela, ela sempre soubesse disso, admitir aquilo destruiu ainda mais algo dentro dela. Naquele momento, a garota escutou outro misterioso som.
Olhando para o lado, ela notou o celular de Ryonosuke. Se aproximando dele, pegando com a mão, ela notou o sistema de segurança vigiando toda a montanha. Preocupada com o que havia acontecido com Kamijou Toma e Kumokawa, ela começa a passar as câmeras até encontrar os dois. E naquele momento, voltamos a ver Kamijou e Yasuto. Todos estavam exaustos, até mesmo Kumokawa, que só havia descido a montanha. Eu corri tentando ajudar, pensando que poderia armar um plano, mas pelo jeito vocês já resolveram. Parece que não havia mesmo a necessidade de tudo isso. A garota falava sem perceber que suas palavras não faziam muito sentido. Kamijou, que não conseguia se levantar, tentava a todo custo levantar, pois estava extremamente preocupado com Mitsuari. Temos que subir a montanha agora! Mas Hikuri falava, você ainda não entendeu, você está com a doença do mal da montanha, não pode subir mais ela. Se você fizer, só vai piorar. Além do mais, ninguém tem forças para subir ou descer isso de novo, Kumokawa falava. Mas Toma falava, e Mitsuari, não podemos deixar ela lá. Essa montanha está cheia de quimeras. O que vamos fazer se alguma delas a pegar? Kaibi via a preocupação do garoto e pensava em levá-lo para cima. Mas ao mesmo tempo também pensava em o que eles fariam com a criança inicial. Eles não podiam deixar ela ali, sozinha, principalmente por causa das quimeras, ou se ela novamente despertasse. Ela não estava nem um pouco interessada em ficar ali vigiando e enfrentar a garota sozinha, sem a ajuda de Kamijou também. E levá-la junto sem a despertar poderia ser mais complicado ainda. E por isso ela perguntou, o que faremos com aquela garota? Hikuri então falava, é claro que vamos a matar. Não podemos deixar que um cientista coloque as mãos sobre ela. Imagina o quão perigosa seria uma arma com as habilidades dela. Mas Toma gritava dizendo que não ia deixar. Ele prometeu que não deixaria que a garota fosse mais usada por ninguém. Kumokawa então falava para ele não ficar tão preocupado, ela já havia preparado um plano. Existia um certo médico na cidade academia que poderia protegê-la e impedir que qualquer cientista tentasse colocar as mãos nela. Nem mesmo a Lester iria contra ele se ele decidisse isso. Mas Hikuri falava, mesmo assim, e o lado negro? Há muitos cientistas que adorariam pegar ela e utilizar em experimentos. Mesmo que fosse criada uma regra dizendo que não poderiam usá-la, eu tenho certeza que muitos tentariam, independente de quem estivesse a protegendo. Para eles, é só fazermos uma boa ameaça. Hikuri não entendia. O que quer dizer com isso? Se eles acreditarem que podemos utilizar a criança inicial, qual deles você acha que teria coragem de burlar as leis da cidade academia e tentar a capturar secretamente, sabendo que ela poderia ser utilizada para contra-atacar eles? E como agiram sem apoio da cidade academia, também não teriam proteção dela. Hikuri fala que esse era um plano incrível e muito bom, só que existia um erro. Eles não tinham como controlar aquela criança. Não é porque eles acabaram derrotando ela que ela vai começar a obedecer a partir daí. Pelo jeito que ela agia, nem dava pra saber se ela ainda tinha consciência. Mas como Kumokawa falava, independente dela ter ou não, pelo menos sabemos de alguém que pode controlá-la. É quando todos lembram do plano de Ryonosuke. Ele havia feito tudo isso só pra pegar ela e poder controlá-la. Com ela do nosso lado, podemos fazer isso sem precisar fazer essas coisas loucas que ele fez. Ao escutar aquilo, Mitsuari começa a se desesperar. Não diga isso. Eu não posso. Kaibi falava, é verdade, aquela garota é realmente incrível, pensar que ela consegue controlar essa monstruosidade como quiser. Hikuri falava, ela é a chave principal do plano, então é melhor torcer para que nenhuma quimera acabe a devorando. A Mazora, a menor, não entendia o que eles estavam falando e perguntava, de quem vocês estão falando? E Toma, com um sorriso no rosto, falava, inocentemente, apenas colocando suas esperanças em uma amiga, sem saber que suas próximas palavras a destruiriam completamente. Mitsuari Ayo. Novamente, as pessoas estavam colocando suas esperanças nela. Aqueles que ela começou a considerar como verdadeiros amigos contavam com ela. Ela sabia que eles não estavam fazendo isso por mal, assim como também sabia que jamais seria capaz disso. Ela iria os decepcionar. Ela não iria atender suas expectativas. Ela era um fracasso que jamais conseguiria fazer isso. Assim, a garota largou o celular no chão, levantou e começou a andar. Ela chorava, mas de longe até parecia que ela estava dando risada. Algo dentro dela havia se perdido completamente em meio à escuridão, em um lugar onde jamais poderia voltar. Mas um tempo havia se passado e Hikuri havia enviado seus drones para investigar o topo da montanha. Ela havia achado o caixão onde Mitsuari Ayo estava inconsciente, mas o mesmo estava vazio. Essa já é a terceira vez que eu checo toda a área. Ela não está na montanha. Mas isso é impossível, o que ela pode ter feito? Toma gritava perguntando. Será que alguém a sequestrou de novo? E Kumokawa falava, difícil.
Ryonosuke havia trazido o mínimo de guardas para cá, para não revelar a outros cientistas que poderiam estar procurando sua atual localização. E esse pouco que ele chamou ou foi morto, ou fugiu por causa da criança inicial. E além do mais, eles não teriam motivo de tentar pegar ela, agora que a criança está aqui. Então o que aconteceu com ela? Toma continuava gritando. Hikuri então falava, bom, só há poucas possibilidades que podemos imaginar. Mesmo que a maioria das quimeras tenha morrido pelo ataque da criança inicial, ainda existiam algumas. É possível que alguma delas tenha atacado e ela fugido, ou então ela saiu por vontade própria. A questão é que ela não está aqui, nem seu cadáver. É quando de repente elas notam algumas viaturas da Anti-Skill se aproximando da montanha. Isso é péssimo, não podemos continuar por aqui. Olhando para Kamijou Toma, Hikuri falava, foi ótimo trabalhar com você, mas eu espero realmente que não tenhamos que fazer isso de novo. Sinto que se ficarmos muito tempo com você, não conseguiríamos voltar para a escuridão. Assim ela chama as irmãs, que estavam ainda preocupadas com Toma, mas também a seguem. E ela fazia um gesto para Kumokawa, avisando que ela estaria esperando o pagamento. E a gente, o que faz? Toma falava, olhando para Kumokawa, e assim horas se passam. A psicologia aparentemente estudava até mesmo o suicídio. De acordo com eles, o método usado pelas pessoas dependia da idade, sexo, ocupação, status, mobilidade, estrutura familiar, relações familiares, posse de um carro, riqueza, número de amigos e muito mais. Dependendo dessas circunstâncias, a forma que uma pessoa faria poderia mudar. Nesse momento, Mitsuari Ayo estava olhando para uma gigantesca represa. A luz era refletida na grande massa de água que ela encarava. A mesma havia visto aquela visão enquanto estava sendo levada por Ryonosuke em seu carro. Desde que acabou passando por aquilo e vendo aquele lugar, algo dentro dela deu uma premonição de que aquele seria o lugar onde ela morreria. A garota estava desesperada. Várias coisas passavam por sua mente. Ela chorava. Ela percebia que estava com medo. Ela gritava, dizendo que queria voltar, mas continuava seguindo. A barra de metal que bloqueava o caminho estava destruída. Era como se o destino estivesse preparando tudo para que ela fizesse. Era como se o mundo estivesse preparando seu enterro. Ela queria fugir, ela tinha medo. Em sua mente não parava de passar visões de morte, suicídio. Ela olhava para a queda à sua frente e percebia como era fraca. Ela estava com medo de fazê-lo, mas também estava com medo de voltar e encarar seus amigos. Ela se sentia ainda mais inútil, um fracasso que não podia tomar nem essa decisão por si mesma. Ela continuava e continuava a chorar, mas algo dentro de sua mente parecia estar se esforçando para encontrar um motivo para ela não fazer. De repente, ela começou a relembrar daquele garoto. Quando eles se encontraram, ela não entendeu nada. Foi um acidente tão absurdo e tão de repente. Ela acreditou que eles só acabaram se conhecendo e conversando, pois os dois foram envolvidos naquilo. Mas depois que ele percebesse o quão fracassada e inútil ela era, ele jamais tentaria se envolver com ela novamente. Mas não foi isso. Quando aquelas garotas vieram a atacar na escola, mesmo que ele não ganhasse nada com isso, mesmo que ele não devesse nada a ela, ele foi a ajudar, mesmo sabendo que ela não poderia fazer nada por ele, como se não importasse se ela fosse um fracasso ou não. A garota sabia, ela estava se sentindo patética. Ela sabia que sua mente só estava mostrando aquilo agora a ela, pois ela tinha medo de morrer e acreditava que seria melhor confiar sua vida a ele do que simplesmente morrer ali. Ela queria mais uma vez se aproveitar da bondade do garoto, ouvir aquele que ela tanto admirava, que ela não deveria morrer. Se ele dissesse isso para ela, se ele mostrasse que se importava ou pouco que fosse, ela acreditava que conseguiria forças para continuar. Era um sentimento patético, ridículo, mas ela queria sobreviver. Com o vento soprando, com lágrimas ainda descendo de seus olhos, ela pegou o celular e tentou ligar para Toma, esperando que ele atendesse e dissesse que ela não deveria morrer. Nesse momento, Kamijou Toma estava correndo pela cidade, desesperado, tentando encontrar Mitsuari Ayo. O mesmo havia voltado até aquela lanchonete onde ele havia comido com Kumokawa e Mitsuari, esperando poder encontrá-la por lá. Enquanto passava por uma esquina, de repente ele acaba trombando com uma garota de cabelos amarelos. すぐに拾うから。ほら、これでお前の荷物は全部だろ。本当にすまねえ、急いでいたんだ。どこにも怪我とかないか。じゃあな。ちょっともうやけに急いでいたみたいだけど、ずいぶんと乱暴に人の荷物を押し付けてくれたわね。あら、
かしてさっきの人の持ち物が混ざり込んだ？どうするのよこれ。別に届けてあげる義理はないし、わざわざ持ち主を探すのも面倒力極まるわ。とはいえ携帯電話だものね。アンチスキルやジャッジメントに届ける必要があるのかしら。これが新手のナンパの手口だとしたら相当よね。Muito havia sido feito para combater o suicídio em uma plataforma de extração de trem ou cruzamento de trem onde suicídios eram comum. Era normal instalar luzes de LED azuis para produzir o efeito mental calmante e evitar que tais pensamentos viessem à cabeça de alguém. Portões e cercas enormes foram colocadas em vários lugares altos para evitar o acesso das pessoas. Câmeras de segurança foram colocadas em várias pontes que frequentemente eram usados para isso. Todas essas medidas poderiam não parecer muito, mas às vezes o mínimo que fosse era capaz de salvar alguém que só desejava um motivo para continuar. Mas às vezes o contrário também poderia acontecer. Se houvesse um buraco na cerca feita para impedir o suicídio, se as luzes de LED azul falhassem bem na hora que alguém tentasse se matar, se a ligação que uma garota fizesse tentando buscar uma maneira de continuar vivendo falhasse e a pessoa para quem ela estava ligando não atendesse, assim como o mínimo de esforço poderia salvar alguém, pequenas situações desfavoráveis poderiam dar um empurrão. É como se eles sentissem que essa pequena coincidência foi o próprio destino dizendo que isso era inevitável. Era como se o mundo dissesse que não precisavam mais deles. Era como se dissessem que continuar vivo não traria nada de bom. Ela sabia. Poderia ter acontecido muitas coisas. Seu celular poderia ter quebrado na batalha. A bateria poderia ter simplesmente acabado. Ele poderia ter esquecido em algum lugar ou até perdido. A garota ria e ria enquanto chorava, pois independente do que fosse, isso era apenas a prova de que ela era alguém que não foi abençoada. E assim o grande peso caía na água, espalhando ela por todo lugar. A garota que havia enchido seus bolsos de pedra afundava, e a história da garota que não pôde ser salva acabava. Mas o arco do passado ainda estava longe de terminar. O próximo volume será o volume 12, continuando o arco do passado, minhas memórias com ela. Mas por hoje era só isso mesmo, espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro se puder que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!